tarde, investidor. Hoje é 13 de novembro de 2017, sexta-feira. Eu sou Danilo Frata, analista da Capitalista Consultoria Financeira. E essa análise de fechamento do pregão, passando para vocês aí, operações iniciadas e encerradas e análise de índice Bovespa, dólar futuro e ativos de destaque. Começando, como sempre, aqui pelos resultados de operações de day trade no índice dólar e ações. Hoje, então, no índice, uma operação somando 200 pontos, no dólar, uma operação somando 6 pontos, em ações, apenas uma operação somando 1,23% positivo. Na semana, então, no índice, lembrando aí que não teve pregão quinta-feira, somamos aí 1.140 pontos no índice, no dólar 14,5, em ações, no day trade, total de 7,41% positivo. Todos aí os day trades índice, dólar e ações foram positivos na semana, resultado semanal. Passar aqui vocês operações de day trade hoje. Então, fizemos apenas uma operação de day trade na venda em CEMIG, que tocou no nosso alvo. A venda aqui é um pivô de baixa, próximo das médias, da média de 9, as bandas se abrindo, aí chegou o nosso objetivo, chegou a andar mais. No dólar, então, a gente não conseguiu pegar os movimentos de alta, o dólar subiu, depois desceu, fez um rompimento falso, aí subiu, chegou na resistência aqui na região de 3,40, formou um topo, aí um topo mais baixo que o anterior, venda aqui, fiquei segurando a retração de Fibonacci, saímos com 6 pontos no índice. Não conseguimos pegar o movimento de baixa. A princípio aqui, se a gente olhar para o gráfico 5 minutos, não teve nenhum momento aí que tocou claramente nas médias e formou um topo aí para nós vender, apenas em rompimento. Então a gente fez uma comprinha contra a tendência de tarde, um fundo duplo aqui, com volume, um candle aqui, um dojezinho com volume pro horário acima da média, a gente fez a compra, buscamos 200 pontos, depois aí o índice voltou bem mais que isso, então as operações de day trade no dólar, no índice e em ações. Hoje então a gente fez um RP em Velide, posição que a gente está comprada aí contra a tendência, tocou aqui no RP em 18,88, ativo que está formando um fundo no diário e no semanal aí está interessante também, deixou um candle de decisão que, se rompendo a máxima aqui de hoje, 18,89, tende aqui a fazer um repique. Na verdade, pelo gráfico semanal, tende a retomar o movimento de alta. Pelo prazo mais longo a gente está em alta e pelo gráfico diário, que é o prazo mais curto, nós estamos em baixa. Então nós fizemos a compra contra a tendência no diário, que a tendência é de baixa, no gráfico semanal esperando a máxima, e se evoluir bem o trade e buscar o topo aqui, o ativo tentaria retomar seu viés de alta para o longo prazo. Não encerramos nenhuma operação hoje. Esqueci de passar aqui para vocês, então. Em swing trade na semana, nós temos aí o total de 15,35% positivo. Foram encerradas 5 operações, 2 com gain, 3 com loss, mostrando aí que é bem efetivo a nossa estratégia, o nosso método de operar no swing trade, mesmo aí tendo apenas 40% de acerto, a gente conseguiu 15,37% de gain na semana. Em position trade, das operações encerradas, foram 3 posições encerradas, 2 com gain, uma no 0 a 0, somando 8,96% de gain em position trade. Passar então aqui para vocês as operações encerradas essa semana. A gente encerrou Braskem com 16% de ganho, BVMF 3,8% de loss, aí a gente comprou no rompimento, a gente com rompimento falso, voltou tudo, FESA 4, 9,54% de gain, também foi uma compra no fundo, e Braskem também, MYPK3 compra no rompimento também, voltou como BVMF 3, menos 3 de loss, 3,41%, Odontoprev compra também pelo rompimento, também voltou, 3,63% de loss. Então, as operações de swing trade encerradas, com gain aí de 15% na semana, e position trade foram 3 operações encerradas, BBSE 3, no 0 a 0, nós estávamos comprados desde o dia 1º do 9,
Klabin, comprado desde o dia 5/9, pegou nosso stop ajustado de 3,72. E Sambi 11, stop aí de 5,24%. Essas operações de swing trade e position trade encerradas na semana, então. Vamos então agora para a análise dos índices e dos papéis. Começando pelo índice Bovespa, 0,12% de alta, fechou com candle aí de indecisão, conforme aí no Bom Dia Capitalismo frisei para vocês, essa aqui era uma região de suporte onde teria uma pressão compradora, possivelmente uma pressão compradora, que foi confirmada no final do pregão, região de 73.600 pontos e 73.100 pontos, tocou aí nessa região, volume bem acima da média, deixa um candle de definição, superando a máxima do dia de hoje, aí o índice pode fazer um repique dentro da tendência de baixa no curto prazo, até a região rompida, que já foi testada uma vez aqui em 75.200, e até a média móvel, média móvel de 9, são os primeiros alvos aí, caso venha fazer um repique, superando a máxima do dia de hoje. No semanal, nenhuma indicação aí de fundo, apenas no diário aí um possível repique no curto prazo. Dólar futuro com alta de 1,43, a minha expectativa era do dólar ficar mais tempo lateral. Hoje, então, tocou na média de 9 períodos, com volume acima da média, rompe 3.305, se aproxima de 3.350, que é o próximo objetivo para o dólar futuro, segue viés de alta, nenhuma indicação de topo. Objetivo, então, se esperar 3.350, 3.400. Dos índices aqui, o interessante... Ficou interessante o fechamento de índices materiais básicos, que testou aqui uma região de suporte, deixou um martelo com volume acima da média, indicação aí dos papéis de índices materiais básicos aí fazerem um movimento de alta na próxima semana. Muitos papéis aí indicando, já trabalhando em forte baixa no curto prazo e chegando em região de suporte importante, formando aí candles e padrões de fundo. Vamos ver como é que se comportam na próxima semana. Vamos para os principais ativos, então, Ambev aí, baixa de 0,68, espécie de martelinho em cima de região de suporte importante em 20,40, com volume acima da média. Tecnicamente há uma possível compra na superação da máxima, o problema é que a gente tem um alvo muito curto. Quem quiser fazer o trade aí, stop na mínima, põe aí o alvo até a resistência anterior aqui em 21,65 para ter um risco ganho adequado. Nós possivelmente não faremos esse trade, não vai ser formalizado, mas é uma possibilidade. O Banco do Brasil não dá refresco, segue caindo, pelo jeito vem buscar aqui 32,25, papel que já cai 8% desde o rompimento aqui e ativação do pivô de baixa, caindo hoje 1,79. Bradesco, indicação de fundo, volume acima da média, candle de pouca amplitude, uma alta de 1% em região de suporte, esperando a máxima aí, pode tentar o repiquezinho no curto prazo até o rompimento anterior entre 34 e 34 seria o primeiro alvo. BR Foods testou aí finalmente o gap, fechou o gap então, eu já venho frisando há bastante tempo, papel que está em tendência de baixo no curto prazo, testou aqui 42,50, deixou uma vela inferior, deixa eu dar uma olhada aqui no semanal, semanal não tem nada de interessante, no diário então, para mim também não tem nada a se fazer no momento, o papel tem que dar uma indicação mais interessante para um fundo ou até mesmo de um rompimento mais interessante para operar na ponta vendedora. BVMF3 vem testar aqui 23,50, região de suporte, volume acima da média, o BV descendente. Eu aguardaria aqui fechar o papel, ficar alguns dias de lado aí para buscar o rompimento dessa faixa de preço. Por enquanto eu não faria nada, já está aí pelo quarto dia consecutivo caindo. Caiu então hoje 2,26, Itaúsa padrãozinho de fundo, depois aí de 5 dias caindo, com volume acima da média, deixou
candle de definição em cima de região de suporte em 10,40, esperando a máxima, pode tentar um repiquezinho, até um rompimento em 10,86. Itaú também deixou um padrãozinho de fundo com volume bem acima da média, uma alta de 1,40, papel que a gente está vendido. Provavelmente a gente vai ajustar o stop aí para a máxima de hoje ou dos candles anteriores. Papel que, se tentar um repique no curto prazo, tem aqui como obstáculo a média de 9 períodos em 42,80. No semanal segue, deixou um candle, não, semanal não, esse é o gráfico mensal. Não deu aqui nenhuma indicação de fundo, deve ainda testar para o gráfico semanal, região de 40,75 ou até mesmo aí o topinho anterior rompido em 39,75. Croton caindo 0,73, testou aqui suporte importante em 17,32, deixou aqui um doji, um candle meio esquisito, spinning top, tá mais um spinning top do que no doji. Nada a se fazer no papel por enquanto, nenhuma sinalização também no semanal de fundo, a não ser que deixou uma sombra depois do teste da média móvel de 21 períodos. Quem atua pelo gráfico semanal aí pode ser uma possível compra no rompimento da máxima dessa semana em 18,53. Petrobras, alta de 0,24, tocou na média de 21, sexto dia andando lateral, demonstrou força e recuperando no final do pregão, tem que esperar 17,20 aqui para retomar seu viés de alta. Quem está fora aí pode ser uma oportunidade de compra de 17,20 com alvo aí na casa de 18, 18,30. Vale, a gente continua comprado com stop abaixo aí desse fundinho. Vale 3, alta de 2,19, os últimos 2 dias aí, volume bem acima da média em Vale 3. Mostrando o interesse dos comprados, papel que está em movimento lateral na região aqui de R$ 33,90 a R$ 34 reais e 31,71. Papel para ganhar força compradora tem que romper aqui R$ 33,90 para tentar aí uma tendência de alta no curto prazo. No semanal o papel está interessante. Sexta semana andando de lado, o OBV segue comprador no semanal, deixa eu dar uma olhada no diário aí não temos nada de muito relevante, então pelo gráfico semanal superando aí 33,90, poderia ser uma compra buscando o topo anterior como primeiro objetivo, stop na mínima. Principais ativos aí tiveram principais altas e baixas de hoje, vou passar aqui para vocês. MIUS3 subindo 7,40%. Comentei até há 2 pregões atrás que aqui é uma região de suporte importante, 4,80, deixou um padrão de fundo, hoje confirma, ficando bem acima, volume acima da média. No semanal o papel está bem interessante, deixou um martelo depois de testar suporte. Então, pelo gráfico semanal, superação da máxima da semana em 4,55 pode ser uma compra para tentar a retomada do viés de alta aí para o prazo mais longo. Lembrando aí que testou suporte importante, retração de FIBO, candle de fundo, que deixa a desejar aí é o volume no papel, mas o OBV segue comprador pelo gráfico semanal. Destaque de alta também Embraer subindo 5,81, também comentei que é possível compra desses 2 martelinhos deixados depois de testar suporte. A gente não oficializou essa compra. Hoje subiu bem, volume acima da média, já veio testar aqui praticamente a média de 21. Tem como primeiro objetivo o fechamento do gap aqui em 16,95. E no gráfico semanal também deixou um belo padrão de fundo depois de testar suporte. Quem tem expectativa da retomada no viés de alta no gráfico semanal, compra pela superação da máxima de hoje, buscando o topo anterior. Lembrando que no gráfico semanal a gente está claramente em um movimento lateral para Embraer. Já testou 2 vezes lá o topo na região de 18,80. Terceira vez, quarta vez que testa o fundo aqui na região de R$15. Destaque de alta também, Prio 3,
4,76% de alta, papel que a gente está comprado pelo gráfico semanal. A gente fez RP na segunda-feira na casa aqui de 6%, o papel teria tocado nossa RP na casa de 3%, no semanal segue bonito, volume acima da média, fechando próximo da máxima. Nós temos alvo lá em R$ 70, quem está comprado administrar stop, papel está bem comprador, tanto no semanal como no diário. Destaques de baixa, Magazine Luiza 8,15% de baixa, deixa eu tirar aqui. Papel que ontem abriu em gap, testou retração de Fibonacci, deixou um candlezinho baixista, a perda da mínima de hoje poderia ser uma venda, pensando aí na retomada do viés de baixa no curto prazo. O papel vem em tendência de baixa dentro desse canal do prazo mais longo, dentro desse movimento lateral no prazo mais longo. Hoje veio aqui no fechamento testar a região de 60 e 70, região de suporte, fechou com volume acima da média, que se perdido aí o papel tem um belo campo para andar no gráfico semanal, no viés baixista. Deixa eu traçar aqui. Se a gente traçar a Fibonacci do topo anterior do fundo, o alvo aí lá na casa de 41,59, o alvo final. Primeiro alvo em 40,50 e segundo em 46,80, caso venha perder a mínima do dia de hoje, confirmar um pivô de baixa para o prazo mais longo. Lame 4 caiu aí 7,20%, cotado em 15,85. O gente está de olho para fazer uma compra, caso fizesse um candle de reversão no curto prazo na região de 17 e 16,90, não faz. Volume acima da média, fechou na mínima, testando aqui região de suporte. Caso venha perder essa região, vem testar 15,20. Não vejo venda e também não vejo compra. Quem está vendido administrar stop, porque nós temos aqui um obstáculo interessante pelo gráfico semanal. Nós estamos praticamente em cima da retração de Fibonacci, em uma região de suporte. Por isso eu não vejo venda, a não ser que fique lateral aqui durante bastante tempo e venha fazer mais um pivô de baixa. Por enquanto, então, quem está vendido administrar stop. Quem pensa em compra, formando aqui um candle de reversão nessa região, pode ser uma possível compra para o papel. Nós continuamos observando aí um candle indicando força a tentar um movimento de repique. BTLW3, 6,70% de queda, segue dentro de um triângulo, não vejo nada a se fazer no momento no papel. CMIG 4 caiu aí 5,53%, papel que está próximo de um suporte no gráfico semanal, até por isso nós não tínhamos alvo aí para fazer a venda, que ativou um pivô de baixa ontem, tem aqui cerca de 7% para desenvolver baixa ainda, era uma possível venda aí. Mas nós tínhamos também o suportezinho aqui na casa de 7,17 que tinha como obstáculo e por isso a gente não fez a venda. Papel que rompe já esse suporte, pelo jeito vem buscar aí suporte no semanal na casa de 6,50. Alguns papéis que eu separei para comentar junto com vocês aí para ficar de olho. CESP6, papel em tendência de baixa já há bastante tempo. Está longe da média de 21 períodos e vem aqui dentro de um canal de baixa testar um suporte importante no semanal na casa de 12,30. No gráfico diário, então, fazendo aqui um padrão de fundo, pode ser uma compra contra a tendência para a semana que vem. Ciel 3 segue seu viés de alta no curto prazo, hoje subiu 3,80, fez um padrão de fundo aqui no dia 31, pelo padrão que a gente opera aí não foi dado o call de compra, interessante ficar mais 2 dias de lateral, papel que está bem forte aí, com viés de alta no curto prazo, quem comprou parabéns, chegando próximo do primeiro objetivo em 24,47, esperando aí tem o fechamento do gap em 25,10, posteriormente 25,80. Comprado de administrar stop, quem não comprou aqui nesse rompimento fica de fora aguardando aí uma correção. Deixa eu ver o que mais tem aqui. C+6, Copel, papel em tendência de baixa, também longe da média de 21, longe da média de 9, deixa um padrãozinho de fundo,
dentro de uma região de suporte importante para o papel no gráfico semanal. Esse é o terceiro toque. No semanal nenhuma indicação de fundo, mas no diário deixa o padrãozinho de fundo, que pode aí ser um argumento para a compra pelo gráfico diário. Então atenção, segunda-feira, esperando as máximas aqui, a máxima de hoje, 25,7, aí pode fazer um movimento de repique no curto prazo. ELET 6, papel rompeu e voltou toda a alta do rompimento, já caiu aqui 16% e toca no suporte. Não vejo nada a se fazer no momento para o papel. Eletrobras, aí Eletropaulo, tentou um movimento de alta, fazer pivôzinho de alta no curto prazo, não conseguiu. O que eu vejo no papel é venda. A única operação que eu vejo no momento é venda. Papel aqui está com viés baixista no curto prazo, veio, segurou, faz aqui um pivô de baixa, tentou um movimento de alta, testa a retração de Fibonacci, perdendo as mínimas aqui desse candle. Deixa eu ver o valor para vocês. Na região de 14,40 pode desenvolver o movimento de baixa um pouquinho mais forte. Ficar de olho aí na venda para Eletropaulo. Estácio testou suporte, deixa espécie do martelo no semanal, um candle de definição, depois não testou a média 21, está em cima da média de 9, a média de 9 segue ascendente. A princípio não vejo nada para papel. Quem quer tentar uma comprinha aqui, tem um stop caro, tem que tentar um alvo lá no topo anterior. Nós ficamos de fora só observando. Fibra, atenção semana que vem, papel próximo de uma resistência, já tocou 2 vezes. OBV ascendente, rompendo aí, pode ser um call de compra para a Fibra 3. Deixa eu ver no semanal não tem nada de muito interessante, mas no diário está interessante por compra por rompimento. GGBR testou 10,50, deixou um candle de fundo. O ideal é ter comprado no intraday, quem não comprou. Esperando a máxima aqui. Pode desenvolver movimento de alta até o topo anterior, papel que está bem lateralizado aí nessa região de 12 e 10,50. Igual 4 também deixou um padrão de fundo, testando suporte interessante na casa de R$5. Deixa eu ver aqui GGBR para vocês. O sinal de igual 4 está um pouquinho mais interessante ao meu ver. Esperando a máxima, o papel aqui tem como alvo o topo anterior em 5,80. Quem vai fazer a compra pelo diário aí, o risco ganho não está muito interessante para o papel. CSNA3 eu comentei com vocês. Eu pulei o papel aqui também, do índice de materiais básicos. Testa aqui suporte em R$7,50, R$8, deixa o martelinho. Papel sim tem um campo maior para desenvolver um repique, sendo que está longe das médias. No semanal a gente não tem nada de interessante, mas no diário aqui pode desenvolver um movimento de repique esperando a máxima de hoje. Grandene, comentando novamente com vocês, 6º dia aqui testando resistência em 27,79, OBV bem ascendente. Eu fico de olho então para segunda-feira, semana que vem, rompimento aqui acima de 27,81 ou de 27,94, uma compra do papel ativando o pivô de alta aí no curto prazo. O papel está interessante, trabalhando em cima de uma LTB do longo prazo, movimento lateral, e OBV indicando força dos comprados. HBOR 3 é o BOR, testou suporte, está fazendo um fundo, 4º dia andando de lateral, esperando aqui 2,8, pode tentar um movimento de repique para o fechamento do gap aqui na região de 2,28. Atenção então, ficar de olho no papel. Se o índice Bovespa aí fizer um movimento de alta, pode levar esses papéis aqui com característica de repique a uma alta para a semana que vem. Move 3. Movida, papel testando, novamente suporte. Deixa eu ver espécie aqui no martelinho. No semanal a gente não tem nada de muito interessante. O que está interessante no papel é a divergência dos fundos com
o indicador OBV. Deixa eu tirar aqui a média de 21 aqui, vai ficar um pouco mais claro para vocês. Então, o papel esperando aqui a região de 8,30, ao meu ver, pode ser uma compra, até porque o papel iria romper a LTB, temos uma divergência no OBV, e já é o terceiro toque no curto prazo, sendo que é uma região de suporte importante para o papel que está sendo mantido. Então, atenção para o rompimento em 8,30 em Movida, Natura, papel que a gente estava de olho para vender, fecha abaixo aqui de 20,30, ativa um pivô de baixa com uma vela na parte inferior, mantendo aqui o suportezinho 29,35, perdendo 29,35 segunda-feira, pode ser um call de venda para o papel, que no semanal tenta também ativa um pivô de baixa, deixando uma vela na parte inferior. OBV, deixa eu abrir aqui, já rompeu o seu suporte, mostrando força dos vendedores. Profarma, o papel está longe da média de 9 e da média 21, deixa o martelinho em região de suporte pelo gráfico semanal e pelo gráfico diário, aqui na região de R$ 8,00. Superação da máxima pode ser um repique para o papel, então atenção, uma compra contra a tendência seria válida para Profarma. O que fica negativo aí para o dia de hoje é a falta de volume. Rente 3, papel que estava de olho para compra aqui no rompimento em 56,89, 56,90, volume acima da média, o papel rompeu, mas voltou toda a baixa aí, principalmente no leilão. Era uma puxada no papel, mas segunda-feira novamente, perdendo aqui 26,90, ficando abaixo, é venda, ativando o pivô de baixa depois de ficar vários dias laterais, o que anula a expectativa de venda aqui, o papel ficando acima de 60,30. O OBV segue bem baixista aí para Localiza. São Martinho, papel que a gente segue, comprado. Deu um sorry na gente aí, próximo do nosso stop. A gente ajustou o stop para a mínima do dia 30. Hoje veio caindo, recuperou bem durante o pregão, puxaram aí também no leilão. No semanal está interessante, principalmente que formou um fundo. Depois de tocar a média de 9, próximo da média de 21, no semanal estou esperando a máxima aqui em 16,66, expectativa de retomada do viés de alta do papel, onde se romper 19,15 ativa um pivô de alta pelo gráfico semanal. Sula 11, muita gente foi estopada hoje no papel, chegou a perder o suporte, voltou, deixou um candle, um dojizinho aqui, um candle meio feio, com volume. Era uma puxada também um pouquinho no leilão só, não muito. Eu vejo como o papel esperando aqui 18,30 e ficando acima. Por enquanto, as médias estão bem juntas, OBV não indica muita coisa. Então compra só acima de 18,25 ao meu ver para Sula 11. Enquanto sobe você vai ficar de fora. SUSB5 tenta o rompimento da resistência, deixou uma velinha, então esperando a máxima de hoje. É compra para o papel por rompimento, volume acima da média. No diário está com a BV bem comprador, já rompeu a resistência. No semanal também ativaria um pivô de alta, com o OBV no semanal indicando compra. Então, atenção, esperando a máxima de hoje é compra. Stop que vai ficar um pouquinho caro aí, cerca de 6%. Taesa deixa um padrão de fundo em cima no suporte no semanal. Pelo semanal aqui deixa um candle de indecisão, que se romper na máxima, tende a fazer um movimento de repique até as médias móveis, tem campo para buscar cerca de 5% de alta, com um stopzinho curto de 2 a 3%. É um trade que pode ser válido, deixou um padrão de fundo no diário, e no semanal um candle de definição longe das médias. Jet 11, também padrão de fundo no diário. Pelo gráfico semanal, testando uma região de suporte, que é a região de 12,60, deixou uma espécie de martelinho, está longe da média de 9. Esperando a máxima aqui, o papel pode fazer um movimento de repique até média móvel de 21 períodos.
Interessante seria uma compra aí no intraday, no teste da média móvel de 21 períodos, deixando um fundo, poderia ser uma compra, buscando alvo no diário, stop também pelo diário. E fechando aqui, os Minas, caindo hoje cerca de 1,65. Quem vendeu lá em cima chegou no seu primeiro objetivo, que era o fundinho anterior em 7,83, deixou um padrãozinho aqui de fundo, um martelinho. No semanal também testou aqui a região de suporte, na casa de R$7. Não vejo compra para o papel no momento, até porque a gente não tem um alvo muito longo, as médias estão próximas ainda, não vejo nada a se fazer a não ser operar no intraday. Interessante seria a compra aqui pelos 60 minutos para levar para uma operação de swing trade. Quem fez aí é um trade bem interessante. Por enquanto, nada a fazer. Testando as médias, deixando o candle de topo novamente. Para mim é venda em Uzi Minas. Por enquanto, só vejo venda para o papel. Essa então foi a análise de fechamento do pregão. Tenham todos aí uma boa sexta-feira, um ótimo final de semana e até segunda-feira.